Olá, olá a todos, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Este é o Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre os resultados do último censo sobre a religião, as pessoas e a religiosidade no Brasil. Valdir, hoje temos uma grande novidade, né? Temos! Finalmente, depois de mais de 180 dias, o Dayan voltou das férias. Olha que beleza. Meu Deus. É um dia muito especial. O nosso time está completo novamente e depois de prolongado e merecido tempo de descanso e afastamento, o Dayan tá de volta, né, Dayan? É terceira vez que eu volto. Os nossos ouvintes não estão sabendo disso. Essa é boa, essa é boa. Em janeiro eu tive uma pequena intercorrência coronária e depois de 2 paradas cardíacas, mas agora eu tô de volta. E como diz a minha mulher, na terceira ficha. Você já ressuscitou 2 vezes, né? 2, exato. Essa história de ressuscitar é bem típica aqui da nossa bancada, ela circula bastante por aqui de vez em quando, mas no seu caso já foram 2, né? Tem limite para quantas vezes a gente pode ressuscitar? Deve ter, né? Não sei. Os gatos são 7. Não sei, mas também... Os gatos são 7 no Brasil, nos Estados Unidos são 9. Tô cuidando, porque se forem 3, eu já tô na última. Enfim, se você partir dessa para uma melhor, a gente vai ter que fazer sua participação via contato mediúnico. Acho que o Valdir ainda dá conta. Eu acho que não, mas eu não dou conta, mas o Valdir acho que ainda dá conta. Talvez. A gente tem sintonia, né, Dayan? Pois é, acho que ia ser fácil. Muito bem, vamos lá então. Nosso tema hoje tá fervendo, vamos reagir aí aos resultados do censo. Estamos em junho de 2025, para quem estiver ouvindo o episódio depois do lançamento, num momento muito posterior, mas estamos aqui lidando com as reações da comunidade espírita brasileira aos resultados do censo que mostraram uma diminuição do número de adeptos do espiritismo no Brasil. Mas antes de avançar sobre o tema, lembrando, graças ao Valdir, o nosso YouTube está sempre muito bem atualizado, a lista de vídeos está sempre muito bem estruturada, né, com as datas corretas, os vídeos estão todos lá. Por favor, compartilhem então, caso tenham gostado dos episódios. Estamos em todos os players e no Instagram. Vira e mexe, a gente faz uma promessa, vocês já nos conhecem, a gente faz promessa para não cumpri-las, né? Mas um dos nossos planos é de alimentar melhor a rede e a partir do meio de ano agora, vamos ver se a gente consegue voltar a fazer isso. Tudo bem? Mas nós lemos as mensagens de vocês, inclusive vamos reagir a algumas delas hoje também. Vamos lá então. Valdir, como é que começamos? Como começamos? Por onde começamos? Quais são os números? Bom, Rod, é o seguinte. Acho que a gente pode fazer uma passagem bem geralzona, bem ampla. O ouvinte espírita, o ouvinte não espírita, mais curioso, e ele já sabe que o censo apresentou dados reduzindo a proporção de pessoas que se declaram espíritas no Brasil, né? Havia 2,1% de espíritas no censo de 2010, ou de pessoas se declarando espíritas, e agora nós temos 1,8%. Eu vi superficialmente na internet algumas pessoas dizendo que uma redução de 0,3% é uma redução irrisória, que não deveria haver uma preocupação, ou não se deveria levar em conta. O Rodolfo depois vai nos explicar por que essa é uma opinião, uma leitura errada sobre proporções e sobre estatística, por que a redução de 1,8, melhor, de 2,1 para 1,8 não é o que essas páginas estão dizendo. E, a partir dessa averiguação objetiva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos, eu acho, pelo menos 3 questões que o movimento espírita e que os espíritas e os interessados no espiritismo deveriam estar pensando, refletindo ou já estão pensando e refletindo. Primeiro que, desde Kardec, há uma noção de que no espiritismo é a mensagem que é relevante e não a instituição, as formas, os meios, o local, a estrutura formal que
conta. Se nós pensarmos no período kardeciano, de como Kardec e o Espiritismo funcionavam na França durante o período dos anos em que o Kardec estava à frente, de como o Espiritismo funcionou no Brasil quando ele chegou, do que foi o Espiritismo no período de Chico Xavier, do que foi o Espiritismo após a sua morte, do que é o Espiritismo hoje, talvez nós tenhamos diferenças institucionais que valham a pena ser tocadas. Mas o primeiro ponto que me parece que os espíritas precisavam, ou precisam, ou estão refletindo é, desde o seu nascimento, o Espiritismo proclama que o que importa é a mensagem. E o que esta afirmação tem a ver com o senso? Então, nós precisamos falar sobre isso aqui hoje. Num segundo ponto, tem a dificuldade que os espíritas estão sofrendo para entender como a estatística funciona ou o que significam certas expressões numéricas. Não é a leitura de números e de estatísticas especialmente relacionadas a questões culturais, políticas, econômicas, não são necessariamente óbvias. Então, eu não sou um estatístico, então eu já vou fazer o meu disclaimer aqui, né? Eu vou fazer o papel de um curioso na área e de por que é que certos dados me parecem mais ou menos interessantes naquilo que foi publicado pelo censo, mas eu não sou um profissional da estatística. Então, serão reflexões de um leigo falando sobre isso aqui, de alguém que é mais curioso do que técnico. E por fim, é aquilo que me surpreendeu um tanto até, eu confesso, com quantos espíritas nos lugares, nos sites que eu vi estão preocupados com o sem religião, no quanto isso incomoda os espíritas, no quanto os espíritas se sentem tocados pela existência de pessoas que não declaram formalmente uma religião. Bom, nós temos esses 3 pontos para comentar. Vou passar a palavra de volta ao Dayan para saber se ele tem algum complemento ao que eu disse, e aí eu acho que a gente pode retomar a nossa conversa de um jeito mais estruturado. Valdir, eu vou... É só para, na verdade, exemplificar o que você falou, é que esses números, né, eles querem em quantidade populacional, porque o percentual a gente já sabe que reduziu. Nós estamos atualmente com 1,8% da população brasileira. A redução, só para vocês terem uma ideia, foi de mais de 600 mil pessoas. Nós saímos ali de algo em torno entre 4,4 milhões de pessoas que se declararam espíritas para 3,83. Então teve uma redução significativa, sim, é muita gente, né? Não sei se esse povo morreu na pandemia, desencarnou na pandemia. Infelizmente nós tivemos muitos desencarnes também, né? Mas em relação a outras religiões, por exemplo, não tivemos essa redução tão drástica. Mas me chamou a atenção, por exemplo, que outras religiões que acabam se enquadrando nesse guarda-chuva espíritas, que seriam espiritistas, elas tiveram crescimento, né? Como, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. Então, o problema em si não é essa relação com o invisível, né? Com o outro lado, com o plano espiritual em si. As pessoas continuam ainda procurando em outras religiões que sejam. Mas o fato é que o espiritismo em si, o kardecista, como a gente fala, teve um encolhimento, enquanto outras religiões espiritistas tiveram um crescimento muito maior. Então esse é um outro ponto que a gente precisa analisar também. Muito bem, Valdir. Então, falando dos números primeiro, né? Como o Dayan apontou, a redução não deixa... Ela é significativa, ela é significativa porque ela não só aponta... Ela é significativa primeiro porque aponta redução num tempo de mudança, de expansão de tecnologia, de facilidade na divulgação, né? Há muito mais gente escrevendo, há muito mais gente falando, há muito mais gente divulgando a mensagem do espiritismo. Os meios se multiplicaram e mesmo se comparados a 2010, logo você espera que num ambiente de facilitação de divulgação da mensagem, as pessoas estejam mais prontas para recebê-la e se a mensagem é boa, portanto ela deveria se multiplicar e esse não é o caso. Não é isso que está acontecendo. Depois, a gente vê, por exemplo, o crescimento das pessoas que se declaram pertencentes à Umbanda e ao Candomblé, né? Então tem um aumento de 300%, né, nesse grupo populacional, enquanto o grupo das pessoas que se declaram sem religião chega quase a 10%. E não é de se espantar que
parte considerável desse grupo de pessoas sem religião seja justamente dos mais jovens. Vamos falar disso mais tarde. Outro ponto que me chama muita atenção é que eu assisti algumas lives de divulgadores do espiritismo sobre o censo e sobre o significado desses números, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre as nossas opiniões sobre as causas dessa redução. Este programa é bastante sobre isso, né? Mas preliminarmente eu fiquei muito atento a essas abordagens de alguns divulgadores sobre como esses números são produzidos e o significado que eles poderiam ter. E assim, não tenho passado muito tempo assistindo vídeos de espiritismo, né? Não consumo mais material do espiritismo como consumia há alguns anos. E aí, claro, é um pouco espantoso para mim lidar mesmo com grandes pesquisadores. Então temos aqui o Alexander Moreira Almeida, né, que é médico, que é psiquiatra lá da Federal de Juiz de Fora. Quem nos ouve aí, o Alexander teve aí recentemente uma divulgação nacional de uma pesquisa sobre genética e mediunidade, que repercutiu bastante. Assisti aqui uma live dele sobre o censo. Também nosso querido amigo aqui de Porto Velho, que agora já não mora mais aqui, que andou ganhando as redes aí, né, na época da pandemia, que é o Jorge Elahá, né? O Jorge Elahá ele é inclusive, eu não sei se ele ainda mantém o cargo, né? Não tenho contato pessoal com ele faz um bom tempo, mas o Jorge Elahá, enquanto morava aqui em Porto Velho, ele era... Agora, nos últimos tempos, né, ele era estatístico do IBGE. Eu mesmo levei coisas de trabalho para ele me ajudar, mexendo com dados sobre violência e tal. Estive com ele no IBGE, logo, portanto, me parece que o Elahá é uma autoridade legítima o bastante para fazer esses comentários. Enfim, daí passei por vários outros vídeos. Mas mesmo com essas pessoas que eu citei, Alexander e Elahá, me ficou uma impressão ruim do relacionamento dos crentes espíritas com esses números, né? E aqui, acho que o resumo geral desse sentimento ruim é basicamente o seguinte, eu não vou detalhar agora, ao longo da conversa a gente vai detalhando, mas um sentimento geral que eu fiquei é basicamente o seguinte, há um certo esforço para diminuir a importância desse resultado, e esse esforço tem a seguinte direção, esse trabalho científico do IBGE não reflete o que seria uma verdade real da crença no espiritismo por brasileiros. A verdade real não pode ser alcançada pela metodologia do censo. Isso está em todas as falas. O Elahá, por exemplo, cita que não se trata de quantas pessoas na realidade acreditam nas ideias espíritas, mas do número de pessoas que foram abordadas em casa e que se autodeclararam espíritas. Ele repete isso, por exemplo, na live que ele fez, como se isso fosse um argumento que diminuísse a importância científica do resultado, né? E aí eu quero fazer uma observação bastante simples sobre isso. Bem simples. Caso o Elahá esteja certo, qual é o meio para aferir, para descobrir quantas pessoas na realidade são espíritas? O que é imaginável como uma abordagem adequada dessa realidade que ele defende? Porque o censo é o melhor instrumento científico para fazer isso com uma população. E isso não foi inventado ontem. Isso tem, para ser muito específico, faz uns 300 anos que essa metodologia vem sendo desenvolvida desde pelo menos 1715, né? O Tratado de Utrecht que criou a fórmula do Estado territorial, né, Valdir, que nós conhecemos bem, o Estado administrativo, como nós chamamos. Mas, claro, censos existem desde sempre. A melhor metodologia para abordar é essa. Qual seria uma outra? Sair nas casas espíritas perguntando quantos frequentadores elas têm? Cadê? Né? Então, não existe essa outra verdade, não com um método científico tão bom quanto o censo, entendeu? Não. E outra, eu não entendi o que o Elahá quis dizer com isso só tem a ver com as pessoas que se autodeclaram, não com aquelas que realmente acreditam. Como faríamos para descobrir aquelas que realmente acreditam? Entraríamos na mente dessas pessoas? Porque quer algo mais do que a pessoa dizer eu acredito? Não faz nenhum sentido, não há um instrumento científico melhor que o censo, 1. 2. Autodeclaração é o limite da consciência que nós temos. E 3. É o terceiro ponto, vou finalizar por aqui.
Há uma tendência, e o Elarhar repete isso, o Elarhar, o Alexander e vários outros pesquisadores repetem isso, que é a de dizer basicamente o seguinte: não, nós caímos de 2,1 da população para 1,8, mas as pessoas, se você, fala do Elarhar, se você perguntar para a pessoa se acredita em vida após a morte, num grupo qualquer, aí fora, no seu bairro, no seu condomínio, na sua rua, muitas pessoas levantarão a mão dizendo: eu acredito. Você acredita que é possível que sua mãe que morreu possa te visitar? As pessoas dirão: eu acredito. Você acredita que Jesus é um espírito superior, um ser especial que nos protege? Sim. E, portanto, tem mais gente que acredita em espiritismo do que o formulário do censo mostra. E eu gostaria de lembrar que esse argumento é pífio em vários sentidos. Por quê? Porque espírita para o censo, como de fato é toda a metodologia, né? Católico, apostólico, romano, evangélico, umbanda e candomblé são estruturas. São religiões organizadas e institucionalizadas que possuem uma certa representação e às quais as pessoas podem se referir dentro de categorias bem definidas. O espiritismo do censo é o espiritismo das casas espíritas tradicionais, estruturadas em torno das obras de Kardec e que seguem não só um roteiro de organização, mas um conjunto de estruturas fundamentais que é identificável no coletivo. Então, assim, dizer que a pessoa que acredita em vida após a morte e reencarnação é espírita, mesmo que ela diga que não é espírita, é no mínimo, irrelevante. É no mínimo irrelevante. Por quê? Porque você não está pregando para essas pessoas na rua, você não está pregando no condomínio, você está pregando dentro de um centro espírita e tentando levar as pessoas para esse lugar atrás de um conjunto organizado de crenças. Você não está pregando na rua, você não está pregando no condomínio, você está, e esse é o caso, por exemplo, do Elarhar e outros divulgadores, né? Trabalhando junto com organizações do movimento espírita, seja a FEB, a União Espírita Brasileira ou qualquer outra, as federações dos estados e etc. Então você é um representante disso. E é isso que diminuiu. E eu acho que esse é um ponto importante pra gente discutir lá na segunda parte do episódio, né? É esse o número de pessoas que está diminuindo. O número de pessoas que frequentam casas espíritas tradicionais do movimento espírita organizado e que fazem parte ou que se diziam parte dessa crença estruturada, né? Essa crença que vem diminuindo a sua quantidade de adeptos. Então, a maior parte dos divulgadores que eu vi, vamos deixar alguns links aí na descrição, mas eles passaram o tempo que eles tinham de tela fugindo da realidade desses números, porque eles não são essas pessoas. Eles são defensores do movimento espírita estruturado, organizado, em casas e vinculados a federativas e etc. E é isso que tem sido esse movimento de queda que o censo identificou. Ok, Valdir? Você iniciou, Rodolfo, falando que os argumentos, né, para minimizar esses números seriam esse de que ele não refletiria uma verdade real. Nada, né, como jurista, a gente aprende que nada que nós possamos fazer vai, de fato, refletir uma verdade real. Nós não temos como captar a realidade, porque ela é completa e nós somos incompletos. Primeiro ponto. Mas sem filosofar, quando eu olho esses números aqui, por exemplo, eu ainda me impressionei com o número de católicos. 56% é muita coisa, esse número não baixa. Mas a quantidade de pessoas, e vocês já devem ter ouvido muito isso, que se declara católico não praticante é gigantesco. O que é um católico não praticante? É o que nunca vai na igreja? É o que ele nasceu numa família católica e, portanto, ele acabou sendo, né, ele se identifica como tal, mas ele não lê a Bíblia, ele não segue os ensinamentos de Jesus, ele não põe o pé na igreja, ele fez o mínimo só para, se precisar casar na igreja, ele ter feito lá os seus formalismos, né? Então eu acho que esses números, com certeza, eles não refletem a realidade. Talvez a única categoria aqui que esteja bem próxima disso seja os evangélicos. Porque eles batem no peito e vomitam no meio da rua que eles são evangélicos. Mas os demais, né? Nós não temos como ter essa garantia de que isso é ou não um número real. Mas como nós temos as declarações, a gente trabalha com o número que nós temos. E a realidade é que houve um encolhimento que não foi pequeno, chamo a atenção disso de novo, para os espíritas, os kardecistas, né, como o pessoal gosta de colocar, adjetivar para poder sair do guarda-chuva do espiritualismo, né? Então, assim,
eu acho que não há o que minimizar aqui. Esses números realmente eles não refletem com exatidão a realidade. E eles nem poderiam. Agora, são números, né, que vão trazer para nós uma realidade que, embora seja formal, com a qual nós podemos trabalhar e no qual nós podemos confiar. E ela nos mostra um declínio espírita, evidente. A outra opinião seria o achismo. A outra opinião é a gente frequenta o centro e vê que não é assim. Bem, cientificiza isso então. Para você derrubar um censo, para você invadir um censo dizendo, cara, isso aí não é bem assim. Ok, o que você traz para mim? Não, o que eu trago para você são as nossas impressões de... Sabe, eu tenho aqui na minha página 100 mil likes por semana. Esse é o seu argumento? Então cientificiza ele, né? Faz uma abordagem científica, cria uma boa metodologia para você levantar esses números e traz ele. Agora, ficar emitindo opinião contra o censo para dizer que existe uma outra verdade que só vocês sabem, isso me lembra muito, Valdir, o famoso os espíritos que falam comigo dizem outra coisa, né? Fica nas sombras. Isso aí não é ciência. Eu tenho uma percepção ligeiramente diferente da de vocês sobre o que o censo quer dizer e uma visão talvez menos elaborada em relação ao que o Elarrat falou, por exemplo. Primeiro, eu tenho uma suspeita sobre o que esse decréscimo significa, e não é uma suspeita contra o censo, mas é uma suspeita acerca do respondedor do censo, do entrevistado. Desde os anos 90, o censo tem apontado um evento interessante, que é o crescimento das populações negras e pardas. Junto com o crescimento das populações negras e pardas, o que se identificou pelo que eu ouvi, não é que você tem mais negros e pardos nascendo. É que mais pessoas se reconhecem como tal e se declaram dentro da categoria pretos, ou seja, negros e pardos. Fazendo uma extrapolação de suspeição, eu disse, eu não sou um estatístico e eu não trabalho com isso. Me parece que junto com essa extrapolação também veio o reconhecimento do seu lugar cultural. Eu sou preto ou pardo e vou a um terreiro disso ou daquilo, candomblé, umbanda, tambor da mina, seja o que for, e eu agora não me declaro mais espírita quando eu vou a esse terreiro. Eu agora sou afro-brasileiro. O que eu acho que o censo captou bem nos últimos 12 anos, talvez um pouco mais, 15, porque o censo de 2010, publicado em 2010, foi feito em 2010, o censo de 2022 foi feito em 2022, então nós temos aí 15 anos, provavelmente, de mudanças. É que uma parte dessa redução, desse percentual de 600 mil pessoas que deixaram de se autodeclarar espíritas, talvez participem deste elemento de outra religião que não se identificava como desta religião antes. Então, hoje, eu não posso dizer isso olhando para o censo para trás. Seria um absurdo técnico dizer isso olhando para o censo para trás. Mas eu, minimizo a gravidade dessa redução, primeiro por esse ponto. Segundo, de fato, acho que o Elarrat tem um ponto bastante relevante, pelo menos para mim, que é o fato de que o censo não é feito para a população. O censo é feito para o Estado. Só que o que eu acho que ele não percebeu é que quando o Estado resolve escolher que nomenclatura colocar no censo, há uma relação de poder se manifestando. Então, a Igreja Católica é poderosa o suficiente para ter lá um xizinho só para ela. Mas a Igreja Universal do Reino de Deus não. E provavelmente você não vai encontrar um luterano ou um batista que ache que o cara da IURD ou dessas milhares de outras igrejas protestantes sejam uma religião de fato e não uma seita, que é o que os crentes costumam se referenciar uns aos outros quando querem se ofender, né? O cara da igreja X que vai se referir ao sujeito da igreja Y, ele diz que o cara está numa seita. Só que eles não têm poder político suficiente para estar no censo com um xizinho só para eles. Assim como a Umbanda não tem poder político para estar com um xizinho só para eles. Mas, por alguma razão, os espíritas têm poder político suficiente para ter um xizinho só para eles ali. O que eu acho que os espíritas estão mais doídos
com o que aconteceu no censo, é que isso representa uma perda de poder político, de poder simbólico dentro de um mercado de crenças, como o Rodolfo quer dizer. Não que o número de espíritas tenha reduzido de fato. Talvez tenha, talvez não tenha. Isso, como o Dayan falou, a gente nunca vai saber, de fato, na realidade. O que me parece que o censo está medindo, tanto para o Estado brasileiro quanto para os condutores no movimento espírita, é uma representatividade de poder. Não me surpreenderia que em 2 censos a gente não tivesse mais a caixinha espiritismo. E que se você fosse espírita, você teria que fazer a mesma coisa que um budista ou um muçulmano fazem. Cair no outras religiões. Então, nesse ponto, eu tenho eu não acho que tenha tanta gravidade sobre o reflexo do que é ser espírita ou do que está acontecendo com o espiritismo. E a minha suspeita sobre o que o censo significa é: os espíritas estão perdendo poder político. Ou os espíritas podem estar perdendo poder político. Ou os espíritas perderão poder político. Essa, para mim, é o único elemento relevante que eu tiro do censo hoje. Um breve comentário, então. Veja, sua análise é melhor que a do Elahá. Ela é bem melhor, bem mais sofisticada. Porque você não está trabalhando aqui para defender ou acusar sem declarar que está fazendo isso. Ótimo, isso é. Você está indo numa direção melhor. Mas você percebe que o outro lado disso continua sendo aquilo que eu falei. Como então a gente vai tratar essa impressão do que realmente poderia estar acontecendo? Eu concordo que todo censo é um instrumento de poder, é uma política de Estado, como ele fala no vídeo que a gente viu. E claro, é que não existe um outro lado disso pra gente estar discutindo aqui, tirando as nossas impressões e algumas pesquisas de natureza sociológica. Mas uma pesquisa populacional tão grande não existe. Nós vamos falar do crescimento do sem religião, mas evidentemente, como aqui a tabela do crescimento, da mudança, né, desde 1872 até 22 mostra, nesses 200 anos, né, o crescimento das outras religiões também é bastante significativo. Então, Umbanda e Candomblé, concordo plenamente, Valdir, eu encontrei esse argumento em vários pesquisadores do espiritismo. É provável que o pessoal da Umbanda e do Candomblé, pelas mudanças culturais dos últimos anos, tenham passado a se afirmar Umbanda e Candomblé em vez de espiritismo, como devem ter feito durante décadas. O que eu acho fantástico, por outro lado, mostra... Esse número, por exemplo, é um número sólido, porque eles cresceram 300%, enquanto o espiritismo reduziu. Então, assim, esse 0,3 de redução do espiritismo provavelmente foi para lá. O que valida a tese da perda de substância do espiritismo tradicional como religião institucionalizada. Porque essas pessoas passam a se referir ao que elas realmente acreditam. Lembra, vocês sabem, já discutimos isso antes, né? Que vários desses cultos afros no Brasil, eles se estruturavam como religiões espíritas ou como uma religião espírita por motivos políticos, administrativos, tributários, né? Porque a legislação dos anos 30, 40 exigia documentação para fundar uma instituição religiosa, livros e etc. E religiões de tradição oral não teriam isso para oferecer. Então você diz, bom, tá aqui o livro dos espíritos, eu sou espírita e assim agora eu posso fazer parte do regime de imunidade tributária, né, do centro. Então é por isso que você encontra lá Centro Espírita Lírios do Campo, que é um centro de Umbanda, por exemplo. Né? Seja como for, Valdir, a sua análise, descendo aos meandros, ela é um ótimo caminho, né? Ela é um ótimo caminho, porém não inviabiliza a necessidade de seguir por esse como melhor, né? Acho que esse é o ponto. Para mim, você não está apelando para um lado de fora da pesquisa, né? Ah, não, vamos trocar o censo pelo nosso achismo na porta do centro. Não, vamos olhar para a pesquisa e se vocês quiserem trazer uma coisa melhor, a gente está aqui. Mande os resultados da sua análise. E aí o fenômeno que a gente pode discutir, para juristas, né, Dayan, é olho no processo. Vamos discutir o que está no processo. Não venha me falar do que está de fora, nesse sentido de invalidar o número. E aí, claro, daqui a pouco a gente vai falar de causas, mas a gente tem aí a hora de dar opinião fora, né? Mas eu acho que tanto o crescimento de pessoas sem religião
quanto o crescimento de outras religiões demonstram, eles já estão ali ultrapassando 15%, né? Demonstram uma tendência que se não houver nada de diferente, só vai crescer no Brasil. Então, olha só, a gente estava conversando até agora, meninos. Nós falamos sobre os números, apresentamos aí uma redução percentual e absoluta, fizemos aí comentários sobre os vídeos que estão se focando muito numa forma de passar pano, de aliviar, de temperar os resultados, alguns até mesmo talvez distorcendo um pouco o que o censo quer dizer. Mas eu tenho uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês comentarem. O Espiritismo nasce como uma religião, ou melhor, ele nasce como uma doutrina e depois vira uma religião, mas desde sempre sob o guarda-chuva do progresso. Kardec é um liberal que ama o progresso, que defende as causas do progresso, que reconhece a igualdade da mulher, que diz que o espírito não tem sexo, que todas as pessoas em todos os lugares do mundo deveriam ter condições de pleno desenvolvimento, enfim. Defende o divórcio, causas que são tipicamente liberais e, no dizer hoje da maior parte do movimento espírita, progressistas, e que tiveram, digamos, um enterro quando vieram para o Brasil. O espiritismo brasileiro meio que enterrou o progressismo, o progresso do espiritismo. Na minha perspectiva, o espiritismo, ao vir para o Brasil, deixou de ser uma doutrina de progresso. E aí no Brasil nós temos dois grandes expoentes do espiritismo, Chico e Divaldo. Obviamente Bezerra de Menezes, mas o Bezerra faleceu muito cedo, né? 1900, se não me engano. Então, quando o espiritismo de fato começa a crescer e a se apresentar no Brasil, nós temos dois grandes nomes. Chico abre a picada e o Divaldo faz o delineamento ali do caminho. E o Chico tinha uma proposta de vivência no espiritismo, que era uma proposta bastante ligada à prática da caridade e ao serviço dos pobres. Era uma prática de abrir sopão, orfanato, casa de idosos, manicômios, lugares para tratamento de doentes, cirurgias espirituais. Uma dedicação constante ao pobre e ao sofredor. E isso marcou o espiritismo durante muitos anos. Inclusive, o começo da jornada do Divaldo Franco é um começo de jornada nessa direção, que segue os mesmos passos do Chico Xavier, de trabalho e serviço ao pobre, com a fundação da Casa do Caminho. Mas, com o passar do tempo, o Divaldo abre uma picada diferente, com o que ficou conhecido como virada psicológica do espiritismo, em que um espírito passa a publicar ensaios de natureza psicológica para a tentativa de estabelecimento de um novo espiritismo no Brasil, provavelmente. E aí nós temos uma virada. O espiritismo hoje é muito mais um ambiente preocupado com a saúde emocional, com a psicologia e as coisas que estão neste entorno, do que propriamente um espiritismo de caridade, de serviço ao pobre. Pelo menos de onde eu posso perceber. Minha pergunta para vocês é, na opinião de vocês, começando por você, Dayan, essa migração de um espiritismo baseado nas ideias do Kardec, que chega no Brasil e se torna um espiritismo de Chico Xavier, digamos assim, que migra para um espiritismo à la Divaldo, tem relações com o que nós vemos nessa redução no censo? Olha, Valdir, difícil dizer, né? A pergunta é muito boa, mas é muito difícil dizer isso, né? Nós crescemos e o Chico ainda era ativo, a gente ainda ouvia muita coisa. Divaldo veio um pouco depois, mas ainda era contemporâneo do Chico. Aqui, por exemplo, quando eu acho que ele veio, não vou dizer a primeira vez, mas a primeira vez que nós tivemos acesso a ele, né? Salvo engano, foi até na OAB, no auditório da OAB, que, enfim, tupiu de gente em cima, embaixo. Então tinha uma certa aura com relação
a essas pessoas. Então, havia... E nós éramos muito jovens, né? Recém-formados, enfim. Mas muito, acho que jovens ainda. É o que acaba nos mantendo no centro, né? Nós estamos junto com aquela população velha lá que é espírita ainda. Mas com o passar do tempo, eu acho que a própria estrutura muito conservadora, né? Ou na busca de tentar manter aquela coisa do espiritismo tradicional, mais do que a figura dessas pessoas, é que foi levando talvez a esse declínio, sem acompanhar aquilo que vinha acontecendo, né? As tecnologias, essas novas gerações, né? E nós ficamos nos mantendo naquilo de uma religião tradicional, Eu não digo nem na busca de tentar manter uma pureza do espiritismo, porque a gente vê aqui essa luta por tentar manter o espiritismo dentro daquele padrão que foi estabelecido lá atrás. Não digo nem por Kardec, porque a gente não pratica aquele espiritismo lá, mas aquele que foi estabelecido dentro do Brasil, sem trazer influências de outras religiões. Mas a verdade é que com a perda do Chico, já houve uma certa diminuição, vamos dizer assim, da atratividade do espiritismo, né? Porque ele era um polo atrativo, essa que é a realidade, né? Então foram muitos fenômenos que ele praticava, o seu modo, né, de ser, como ele exercitava o espiritismo, né, a sua prática mais real, a sua dedicação, enfim, não que o Divaldo não fizesse isso também, eu estou dizendo que ele era a vitrine do espiritismo, e a gente realmente perdeu muito quando ele desencarnou. Mas enfim, para resumir, eu não creio que a perda tenha se dado, né, pela mudança só, né, de comportamento, até porque as críticas que a gente vinha fazendo, né, ao Divaldo, elas se deram em um momento mais moderno, vamos dizer assim, num momento mais próximo agora, essa sua guinada, vamos dizer assim, à direita. Isso aconteceu agora, há pouco tempo, tem uma vida inteira para trás de muitos outros trabalhos. Então eu não creio que isso tenha refletido no sentido de ser uma das causas, talvez, da perda. Eu acho mais pela falta de observação dentro do movimento espírita de que as novas gerações estavam atrás de outras coisas que o espiritismo talvez pudesse oferecer a elas, mas me parece que ele não se tornou atrativo para as novas gerações. Não tinha atração nenhuma. E daí, talvez, os números tão baixos, né, entre jovens. Agora, a perda, realmente, a gente não tem como saber. De onde, né? Nós perdemos esses 600 mil espíritas de onde? Não tem como saber. Certo, Dayan. A gente vai abordar os jovens um pouco mais para frente de novo. Então eu vou pedir para o Rodolfo separar isso na resposta dele, mas eu vou acrescentar uma outra coisa que, enquanto o Dayan falava, me passou pela mente aqui. Será, Rodolfo, que era possível colocar neste balaio de causas a percepção, ou melhor, eu tenho uma percepção de que o espiritismo com Chico Xavier dava propósito às pessoas. As pessoas se reuniam para erguer uma casa de sopa, para sustentar um sanatório, para algum trabalho social específico lidando com os mais pobres, etc. E aí, quando o espiritismo, já sob a, digamos, orientação do Divaldo Franco como principal representante, se torna eminentemente psicológico, quando o psicologismo toma conta, essa vertente congregadora do espiritismo, que dá propósito coletivo, me parece se desfaz. E todo mundo se vira para o reforma íntima, os processos de análise íntimos. E aí você tem ainda, naquilo que o Dayan comentou agora há pouco, ou seja, ele trouxe uma maquininha de política, você tem uma mudança essencial na forma de funcionar do Estado brasileiro, que a partir da década de 90 consegue finalmente estruturar o SUS, e no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, começa a estruturar um sistema de benefício social, que reduz drasticamente
digamos, o público-alvo de miseráveis extremos que dava sentido à existência destes grupos caridosos espíritas que mantinham essas pessoas vivas no limiar da miséria. Não é necessário mais um manicômio como era antes, porque agora nós temos o SUS. A gente não tem que dar comida uma vez por semana para as pessoas que estão na periferia, porque elas têm o Bolsa Família. Então, parece, a partir do que o Dayan estava falando, me surgiram essas duas hipóteses que eu gostaria que você abordasse. Que nesse processo de migração de um espiritismo moldado à la Chico Xavier, de serviço ao pobre, para um espiritismo de psicologismo, nós somamos outro fator, que é a mudança de estrutura de estrutura política e de estrutura social do Estado brasileiro. Rod. Essa é uma boa análise. Muito boa, eu acho. Porque, sim, são dois grandes momentos. Inegável, eu penso. Porque, mais uma vez, né? A pauta de hoje é o censo, a pauta de hoje é população, a pauta de hoje é o que é grande o bastante para produzir uma mudança, para mais ou para menos, ok? Então, assim, talvez um ouvinte ou uma ouvinte nossa esteja aqui, cara, mas lá na minha cidade, lá no meu grupo, isso aí nunca foi muito assim. Tudo bem, eu entendo, mas populacionalmente falando, o trabalho do Chico Xavier, por exemplo, foi o responsável por ter transformado o espiritismo nesse box do formulário aí com nome próprio. Por que não tem budismo? Por que não tem islã? Provavelmente, populacionalmente, porque nem o budismo nem o islã no Brasil tiveram seu Chico Xavier. Tem mais muçulmanos do que espíritas no Brasil, provavelmente. Falando agora, argumentando como os colegas nossos que argumentam fora da pesquisa, né? Mas eu não posso defender isso cientificamente porque o instrumento não coloca lá o número deles, né? De todo modo, evidentemente, o único grande movimento de massas que houve no Brasil nos anos 40, 50, 60, 70, para que nós chegássemos até o ano 2000 com uma relevância populacional, foi o trabalho e a obra, né, do Chico Xavier. Inclusive a sua exposição pública, que só apareceu mais tarde, já nos anos 70, por causa da televisão. Então a exposição pública na TV, por causa do Chico, também teve um impacto muito grande. E aí, junto, quem é o Chico? O Chico é isso que você disse. O Chico é esse olhar voltado para o trabalho social, baseado na caridade, como tudo, esse cânone que nós já conhecemos. E esse cânone esteve espalhado pelo país inteiro. Eu me lembro muito bem, a gente jogava bola, né, e viajava o país todo de ônibus. Então eu jogava em São Luís do Maranhão, em Fortaleza, em Florianópolis, eu cruzei o país inteiro. Era muito comum cruzar pequenas cidades no interior de alguns estados e encontrar lá sanatório espírita tal. Eu me lembro de anotar. Eu falei assim, nossa, tem cidade... É impressionante, a coisa mais espírita que existe é sanatório. E isso foi acabando por causa da mudança das redes de assistência na legislação, o movimento antimanicomial e etc. Isso tudo foi deixando de existir. Aqui na nossa cidade, a capital do estado de Rondônia, também o sanatório era uma instituição espírita, né? O manicômio era uma instituição espírita. Isso tudo foi deixando de existir. Aí eu não sei, Valdir, para ser bem objetivo com relação à sua pergunta, sim, eu realmente acredito em dois grandes movimentos, caridade e depois a virada psicológica divaldista. Eu só não sei se o Divaldo deu causa... Você trouxe um ponto muito importante. Eu não sei se o Divaldo deu causa a essa virada individualista ou se o Divaldo percebeu que essa virada estava acontecendo e se adaptou ao mercado. Porque a virada divaldista, digamos assim, ela não acontece cedo. Embora haja livros, né? Tem gente nos ouvindo aqui, né? Você esqueceu aquele livro de 89 do Divaldo que já falava... Veja, obra espírita falando de reforma íntima ou aspectos psicológicos da crença existem desde sempre. Mas um movimento editorial organizado de alcance nacional com foco e que contagia a produção literária quase que como um todo, isso é coisa do fim dos anos 90, início dos anos 2000 já. Onde todo mundo passou a escrever sobre isso, onde os congressos, os encontros passaram a ser definidos por isso. E aí você traz um ponto bastante relevante que eu acho que encaixa perfeitamente com a discussão ampla, global da crença. À medida que as redes de apoio do Estado crescem, seja o Bolsa Família, seja o SUS e outros,
Nós discutimos isso na porta do nosso centro, né? Tem uma pessoa em situação de dificuldade aqui, como ajudá-la? A primeira coisa que a gente decidiu foi, cara, a gente não tá mais nos anos 80, a gente não vai botar essa pessoa pra morar no centro. Lembra? Tinha centro que tinha uma casinha no fundo, abriga uma família, abriga outra. Eu trabalhei num centro em que, além de distribuir cesta básica, tinha o médico que ia lá receitar. Veja, para não falar que os centros tinham médiums receitadores, né? Então, assim, se o seu centro não tem o privilégio de ter um médico que dá um sábado de manhã por mês para receitar, pega o médium mesmo para receitar. Cara, não é possível que as pessoas façam isso hoje em dia, né? Você manda a pessoa na UPA, fala, meu amigo, você vai na UPA, né? Não consigo chegar na UPA. Tudo bem, então vamos ver se alguém te dá uma carona pra UPA, porque Uber de graça não tem? Beleza, né? Então, mudou. E mudou, aí outro ponto importante que você ataca. O individualismo psicologicista do Divaldo pode ter produzido um movimento contrário e reduzido o número de adeptos do espiritismo no sentido de se autodeclararem membros de uma religião organizada, institucionalizada, estruturada? Boa, Valdir. Boa. Eu sei que os divaldistas mais ferrenhos, como alguns amigos nossos, ficariam incomodados com essa perspectiva, mas ela é boa, porque, de fato, se você tá preocupado com as emoções e etc., você não precisa fazer sopa nem erguer cerca no centro que está começando lá na periferia, né? Subir um muro, você não precisa... Agora, por outro lado, eu não preciso nem falar nada, não é esse o tema do episódio, né? Eu acho que nada disso funciona. Esse psicologismo do Divaldo, ele é ineficaz, né? Na sua proposta essencial e nos seus métodos, e acho que as pessoas vão continuar sofrendo, e se tem algum centro funcionando bem hoje em dia, porque ele de alguma forma provê algum tipo de serviço de que as pessoas ainda precisam. Mas vamos voltar a falar disso depois. Mas acho a sua reflexão uma reflexão a ser considerada seriamente por pesquisadores do espiritismo. Se essa virada psicológica foi criada como um movimento do mercado editorial, ou se ela é uma resposta a uma mudança estrutural no país para que essas pessoas se adaptassem ao novo mercado. Esse pode ser um tema de um episódio. Eu achei legal. Outra coisa que incomodou, digamos assim, a espiritosfera dos encarnados, já que a gente não tem mais contato com a espiritosfera dos desencarnados, é a curvinha lá de envelhecimento do espiritismo. Honestamente, também não me preocupa. Assim, já vou adiantar aqui a minha perspectiva. Acho que nesse ponto ela tem um argumento que me agradou muito. Na verdade, uma percepção sobre a curva disso que me agradou muito. Que pra mim, na verdade, parece uma obviedade. Talvez por ser leigo, né? Pela minha ignorância no assunto. Que é, uma vez que o Brasil, como um todo, está envelhecendo. Eu não sei se o ouvinte acompanha isso sobre a perspectiva econômica, mas nós estamos terminando a era de ouro do período de população economicamente ativa, né? A gente teve durante muitos anos muito mais jovens e crianças do que adultos e velhos, e aí depois nós passamos a ter mais adultos do que jovens, crianças e velhos somados. Só que isso está passando, né? Essa janela de ouro econômica está passando, e em breve nós vamos ter mais velhos do que adultos e mais velhos do que jovens e adultos, o que é normalmente um problema. Mas não é esse o nosso foco hoje. O foco é que a curva da maior parte das pessoas que frequentam o centro está alinhada com a curva da média da população brasileira, o que para mim faz sentido, porque afinal de contas, quem era espírita e não morreu na pandemia, não morreu por alguma outra causa, parece que tem a tendência de continuar espírita. Ou, na sua maioria, já que a gente teve uma perda absoluta aí, né? O que esse envelhecimento que parece aparecer nessa curva nos aponta são outras coisas, eu acho. Primeiro é um fenômeno que, exceto pelos evangélicos, está distribuído, pelo que eu me lembro, nas outras religiões, que é um desinteresse juvenil pela religiosidade, pela prática institucional religiosa, o que eu acho bastante compreensível. A juventude de hoje é bem diferente, me parece, da juventude de antigamente, em que os pais têm menos controle sobre o que os filhos querem e desejam. Menos controle não, menos imposição sobre a verdade dos filhos, né? Na minha adolescência, e eu acho que na adolescência das gerações anteriores, como do Rodolfo e do Dayan, não havia muita escolha. Se o pai era
adventista, o filho era adventista. Se o pai era católico, o filho era católico. E eu suponho que o censo, aí já é uma suposição, porque eu não sei como é que eles contam, eu suponho que um censo conta da seguinte forma. Pergunta para a pessoa que está na casa, quantas pessoas você tem em casa? Ah, somos eu, meu marido e um filho. Ah, vocês têm religião? Temos, somos todos espíritas. Então, quem respondeu pelo outro cônjuge e pela criança. Num país com menos crianças, você tem menos jovens espíritas também. E como o Brasil já tem hoje um crescimento inferior a 2,1% da população anual, nós estamos em rota de redução de população. Ou seja, a população brasileira vai começar a reduzir em algumas décadas. A gente vai ter crise populacional em algumas décadas, não porque tem gente demais, mas porque tem gente de menos. E aí, além da ausência de jovens, chamou a atenção, pelo menos para mim, para o Rodolfo e para o Dayan, de uma forma não necessariamente lisonjeira, um envelhecimento ideológico na condução das casas espíritas e do movimento espírita. Então, nós temos duas consequências que estão descritas pelo censo. A primeira delas é uma consequência objetiva, nós temos menos jovens, e a segunda delas é uma dedução. Se eu tenho mais gente adulta nas casas, eu tenho mais gente adulta ou velha na direção das casas. Dayan, vamos lá. Você é capaz de imaginar uma causa para poucos jovens e muitos adultos idosos no movimento espírita institucionalizado? Ah, eu tenho. Seja o que Deus quiser, vai lá, fala. Eu vou começar pelos velhos porque eu tô nesse grupo aí, né? Eu acho que no nosso caso, que nós estamos nessa faixa etária dos 45 para cima, nós nos habituamos com essa estrutura. Nós não. Tá certo. Nós nos habituamos com essa estrutura. Nós conhecemos o espiritismo do jeito que ele é hoje. Percebe o problema? Nós começamos... O Rodolfo ainda bem antes, que ele chegou ainda quando era criança, depois ele sumiu e depois ele retoma ali na adolescência. Eu, com 15 anos mais ou menos, é que eu tive meu contato com o espiritismo e fiquei. E aí, considerando que eu tenho 50 hoje, já tem um bocado de tempo aí. E a estrutura, ela não mudou, cara. É basicamente a mesma coisa. Você vai pra palestrinha, ouve a palestra, não pergunta nada pra ninguém, toma o seu passe. Aí dentro você tem outros trabalhos, né? Eu nem ouço mais falar nos trabalhos que nós ainda fazíamos. E descascar batata para fazer sopa, né? Ir para as outras comunidades, fazer esse trabalho de evangelização com as crianças. E, enfim, essas inúmeras atividades que eram comuns naquela época ali, nos anos 90, né? Mas a verdade é que isso não mudou. Se você vai ao centro, ele continua do mesmo jeito. Tem o ESD, tem um estudo geralzão para a galera no domingo, né? Ou no caso do centro, lá do SEAC, um dia específico, enfim. Então, assim, o espiritismo ele não trouxe nada de diferente, ele não tem nada atrativo. Aquilo nos atraiu e nós ficamos lá até hoje. Mas para as novas gerações ele não é atrativo. Nós tivemos em casa essa experiência, tanto o Rodolfo quanto eu. Os nossos filhos, desde criança, frequentavam um centro, iam para a evangelização. Ali, para eles, era um negócio ainda bacana, vamos dizer assim, divertido. Tinha uma molecada danada. Só que chegou em um determinado momento, meus filhos não quiseram ir mais. Falei, pô, mas por que você não quer ir? Qual é o problema? Ele falou, cara, não é legal, não é divertido. Não quero ir lá. Falei, mas você não conhece todo mundo, não tem um pessoal lá, né? E assim, não é legal, não basta só estar com essas pessoas. Eu não vejo graça naquilo que vocês fazem lá. Embora eles tenham, vamos dizer assim, aprendido o conteúdo espírita, se perguntar para eles, eles lembram muito bem. Isso não os tocou. Eles não tiveram essa curiosidade. Eu tive a curiosidade de ir. Era de família católica, raramente ia para a igreja, achava que um saco. E eu fiquei curioso e fui descobrir mais sobre o espiritismo e fiquei. Eles não tiveram esse interesse de buscar. Foram porque nós éramos espíritas, exatamente como você colocou. Mas chegou num determinado momento que eu não podia ficar obrigando meus filhos a irem, a tomar parte da minha religião, porque eles têm que ter autonomia deles, fazer o que eles quiserem. E eles optaram por não ir. Mas o grande ponto conversando com eles,
era isso, é que não era legal, não tinha o que fazer. Pra você ter uma ideia, o Derek, durante algum tempo, o meu mais novo, ele chegou a frequentar, né, com os amigos, uma reunião que eles fazem, eu não sei o nome que dá, acho que é célula, dos evangélicos. E aí ele chegava aqui todo empolgado, porque era um monte de moleque, ele falou, pô, mas a pessoa abordou tal coisa, você sabia, falava disso e tal. Ele vinha com empolgação, porque na reunião eles discutiram, eles foram ouvidos, eles puderam dar opinião. Falou, não, mas a gente lá dá a nossa opinião, a gente fala, pode ser uma asneira, mas a gente fala, todo mundo conversa e tal. E ninguém tá, eu preocupado, né? Falou, ninguém tá impondo nada pra gente não. A pessoa fala, conta uma história, traz um negócio e aí a gente começa a conversar, cada um dá a sua opinião e tal. E ele achava aquilo um barato. Era divertido. E ele frequentou um bom tempo isso. Eu falei, pronto, meu filho virou evangélico. E no final das contas, foi uma fase curiosa, mas era uma coisa que para ele era interessante, certo? E atrativa. Deixava o pai com os cabelos em pé, apesar da calvície. Mas, cara, cada um tem que ir ao lugar onde se sente bem, onde se encontra, enfim. E lá era o que ele tinha. E os centros não oferecem isso, né? Então, assim, me parece que os centros não têm uma atratividade para os jovens. Ele não é divertido, ele não é legal. A religião acaba se tornando, assim, um peso, um fardo. E ninguém quer isso. A vida já é chata demais, né? Voltando do parque em que eu costumo correr, nos domingos, eu faço um caminho fora das avenidas principais para pegar menos trânsito. E no meio de um bairro, um lugar assim meio nonsense, sabe? Sem qualquer especialidade, eu tava parado esperando um sinal abrir e ouvindo um rock pegando pesado, assim, alto. E um monte de carro parando, estacionando, só que como o lugar era fechado, eu ouvia o barulho da guitarra e da bateria, mas eu não conseguia entender o que estava sendo cantado. Falei, vou passar em frente. Desviei uma quadra, passei em frente, cara, um movimento gigante. Eu falei, porra, que bar é esse, né? Our Church, uma coisa assim. É uma igreja de crente dessas novas que tinha mó cara de bar de balada, com um palco gigante, luz, uma banda, uma galera chegando. E eu pensando assim, pô, os crentes sabem arrebanhar os jovens. Tanto que parece que eles foram os únicos que se deram bem nessa avaliação do censo de convencer novas pessoas a estarem frequentando a religião, ou começarem a frequentar a religião. Os crentes se dão muito bem nisso, assim, eles entendem muito bem como isso funciona. Por outro lado, a opção espírita pela herança católica, tradicionalismo, da pompa, circunstância, estrutura, não é à toa que as confederativas nacionais, né, parecem um tanto como é o nome, Rodolfo, quando o Papa convoca os bispos do mundo para discutir um assunto? Conferências episcopais. Parece as conferências episcopais, assim, reúne-se aquele monte de homem velho para discutir ali quais são os novos rumos e tal, a cada 2, 3 anos. A FEB faz isso. E o Espiritismo tem essa estrutura bastante rígida e estabilizada da Igreja Católica, né? Então, de novo, para mim não é nenhuma surpresa que a gente não tenha jovens e tenha velhos. Mas enfim, Rodolfo, para você, por que o Espiritismo tem menos jovens e mais idosos? Ou mais adultos? Ou mais pessoas na melhor idade, para sermos corretos aqui? Primeiro vamos rapidamente a números, e Valdir, depois me lembra de deixar isso na descrição de alguma forma, não sei, talvez fazer um post no Instagram, né? Perdão, o Valdir disse que ele é exceção aí, Rodolfo, que ele é um dos espíritos jovens, dos espíritas jovens. O Valdir já era velho com 15 anos de idade. Não fui eu quem falou isso, foi o censo, o IBGE quem me coloca numa categoria muito diferente de vocês. Com 15 anos ele já era velho. Não luta com a pesquisa. Já era velho com 15 anos, o Valdir. Nem que ele quisesse pagar de velho novo, ele daria conta. Gastando todo o dinheiro que ele tem, ele teria muita dificuldade. Ele já era velho com 15 anos. Mas eu fui até a tabela do IBGE para calcular a média de idade por religião. Compartilhei com vocês, né, o quadrinho, e acho isso bastante significativo, né? Uma das notícias que circularam sobre os números é que os evangélicos têm
o seu melhor resultado populacional na faixa das pessoas entre 10 e 14 anos. É quando eles tiram o maior número de católicos da estatística, né? Eles alcançaram 31,6% das pessoas que têm entre 10 e 14 anos. O que é importante por quê? Porque aponta a possibilidade de que no próximo censo, lá nas faixas posteriores, eles tenham um resultado ainda melhor. É verdade, Valdir, a população está envelhecendo, mas aí por isso a gente tem um efeito comparativo. A gente tem um efeito comparativo e no efeito comparativo o espiritismo tem a sua maior base populacional entre pessoas de 40 a 49 anos de idade. Ainda não chegou nas de 50, mas no próximo censo vai chegar, na média, né? Então, na média de idade total, os espíritas são os mais velhos. A média do espiritismo ficou em 45,67 anos. O espírita médio tem 45,67 anos de idade. Seguidos dos católicos, com 42,42, evangélicos, com 40,10, Umbanda e Candomblé, 39,61, e os mais jovens estão no grupo sem religião. A média mais jovem está no grupo de pessoas sem religião, 36,75 anos de idade. Mais uma vez, olhando para dentro da pesquisa, quer dizer, evidentemente o envelhecimento da população é um fato inegável, mas o que invalida o argumento do Elahá e de outros colegas da área, para mim, é que eles não fazem a análise com o efeito comparativo. Então assim, sim, tudo bem, a população está envelhecendo de fato, mas precisa ser o que é o mais velho? Tudo bem, vamos falar de médias? Porque nós estamos 10 anos à frente na média dos sem religião. E por que nós somos o primeiro e não os católicos? Segundo você, Valdir, nós tiramos a estrutura organizada da nossa crença do catolicismo, né? A estrutura, inclusive, a institucionalização, o modelo e etc. É a minha hipótese. Seja como for, então, se a sua hipótese tiver sentido, os católicos deveriam ocupar esse posto e não os espíritas. Então é muito peculiar quando você é o primeiro, entendeu? Assim, se a gente tivesse em terceiro lugar, tudo bem, mas a gente é o primeiro. O que tem de errado com o espiritismo para ele ser a média de idade mais velha de todas as crenças no Brasil? E aí, eu acho que é inevitável reconhecer que, como religião organizada, o espiritismo parou no tempo, ele parou completamente no tempo, e ele fala para si mesmo. Então, se as portas dos centros se abriram para um número grande de pessoas nos anos 60, 70 e 80, se até 2010 elas continuavam abertas e crescendo, agora, se não fechar a porta, o centro vai minguar. E o que eu quero dizer com isso? Se não fechar a porta, o centro vai continuar minguando. Aqui existe uma reflexão sobre o centro. O Dayan falou disso, né? O centro como a casa espírita, como centro irradiador da divulgação e da participação dos indivíduos na crença institucionalizada, está em crise faz tempo. Ele está em crise faz tempo e o preço a se pagar está sendo alto. Mas o que eu quero dizer com se não fechar a porta, fica pior? Eu quero dizer que esta é a opinião dominante que eu encontrei nos vídeos e nos comentários sobre esse tema. Opinião dominante. Qual é a opinião dominante? É que o espiritismo perdeu adeptos entre a juventude porque ele ficou liberal demais. Os pais espíritas, alguns líderes de movimento, eles se tornaram pessoas liberais demais. Você argumentou mais cedo, Valdir, que o espiritismo surgiu como uma crença liberal. Liberal conforme o espírito dominante de uma elite cultural francesa pós-iluminismo, né? Uma crença liberal, é verdade, nesse sentido, divórcio, igualdade entre homens e mulheres, conforme aquele espírito lá oitocentista, imperialista, colonial, né? Mas ainda assim liberal naquele sentido. A Constituição Brasileira de 1824 é nesse sentido uma Constituição liberal, fala em direitos de indivíduos, né? E etc. Tudo bem? Nesse sentido. Porém, alguns divulgadores, cito aqui esse rapaz, o Humberto Schubert, que pertence ao mesmo grupo de pesquisa lá do Alexander, lá o psiquiatra da Federal de Juiz de Fora. Temos uma live, eu boto aí na descrição pro pessoal depois assistir, em que ele repercute exatamente esses argumentos. Ele diz assim, olha, se fôssemos mais como os evangélicos, perderíamos menos fiéis. E ele argumenta na direção de um comportamento mais rígido, duro e dogmático, inclusive. Ele chega a dizer frases do tipo, fica aí dizendo que não tem problema ser ateu,
ou não tem problema ser sem religião, a pessoa não vem pro centro. Ela não se afirma espírita, ela vai embora mesmo. E ele argumenta em qual direção? Na direção de um controle mais rígido, disciplinar dessas pessoas. A mim não surpreende nem um pouco, né? Esse rapaz é da área das ciências da religião, é de uma família tradicional espírita e tem um comportamento conservador, ok? O ponto que eu gostaria de discutir com vocês é o seguinte: existe essa convicção nos meios espíritas tradicionais, temos que pegar mais pesado para manter os nossos fiéis e, em especial, atrair a juventude. Olha o que os evangélicos fazem. Eles são mais rigorosos no controle doutrinário e comportamental das suas crenças, logo eles crescem, e vamos chamar aqui para todos os efeitos de uma postura mais conservadora. Inclusive um colega no grupo de pesquisa de que eu participo lá, num grupo de WhatsApp, a opinião do colega foi exatamente essa, e eu acho que ele pode não estar errado, né? Ele não estava argumentando no sentido de defender o que eu vou dizer agora, mas de descrever um comportamento. Ele disse: Rodolfo, é fato que quando você é mais rígido no controle, eu vou chamar de controle disciplinar, né? Quando você impõe mais restrições, controla mais a liberdade das pessoas e tal, o número de adeptos cresce. Crenças conservadoras ou tradicionais são mais bem-sucedidas na manutenção dos seus fiéis e até no crescimento deles, ele disse. Eu falei, olha, talvez nesse sentido você não esteja errado, afinal os evangélicos cresceram pouco, mas continuam crescendo. Agora, eu não sei se é correto usar isso para defender que o centro espírita tinha que ser ainda mais conservador, tradicional, rígido no controle disciplinar. É como se isso fosse uma coisa boa. Uma coisa boa que deve ser usada por nós. Meu ponto foi, as ideias espíritas não se adequam bem a esse tipo de regime. Elas não se adequam. Por quê? Porque você vai atrair o jovem dizendo o quê pra ele? Não vai... lá na igreja evangélica, de onde, por exemplo, a minha esposa saiu, quando nós começamos a namorar, ela tinha acabado de ser batizada na água no rio, né? Eu tenho fotos até hoje. E ela foi de corpo inteiro afundada na água, bonitinha, com uma bata branca, lá acho que era a Igreja Batista. A Luciana foi batizada no rio. Pouco antes, a gente começou a namorar, ela foi batizada no rio. 6 meses depois, estava começando a ir pro centro. E por que ela estava indo pro centro em 1996? Por quê? Porque o controle disciplinar da igreja evangélica é muito rígido, incluindo sobre o conhecimento. Então, por que tal coisa é assim? Por que aconteceu isso? Se Moisés existiu, por que isso? Por que Jesus teria dito aquilo? Por que as coisas são desse modo? Ela não encontrava respostas, chega no centro e encontra o quê? Um ambiente em que ela podia fazer perguntas, que indicavam livros, em que a história não era um negócio a ser rejeitado, em que se podia falar de ciência e filosofia. Ela falou, bom, aqui é melhor. Aqui é melhor por quê? Porque eu consigo encontrar um ambiente de circulação de ideias, um ambiente mais participativo e inclusivo do que lá na igreja que eu frequento. Ela adorava a igreja. Por exemplo, o envolvimento na arte, né, na música. Isso que você falou, as igrejas são muito bem-sucedidas no envolvimento. Hoje nós temos uma palavra melhor para isso, no engajamento. Nós morávamos aí em Campinas, né, Valdir? Ali na José Paulino, e na frente, já depois da Orozimbo, então tinha uma igreja muito bonita na frente do nosso prédio. Eu não me lembro, Igreja do Nazareno, né? Era uma igreja evangélica. O prédio era a coisa mais linda, bonita igreja, cara, uma bela de uma estrutura. E eu me lembro quando chegavam os feriados, né, a gente sem dinheiro, estudante de pós ali, vivendo de bolsa, né, feriadão que nem a gente tá gravando agora, não tinha o que fazer, vamos pra praia. Que praia, cara? A gente mal consegue pagar o ônibus pra ir pra universidade. E a gente ficava minguando ali na cidade, né, assim, sem muito ter o que fazer. E eu chegava ali, se o feriado era quinta, na quarta noite, parava 3, 4 ônibus, daqueles ônibus lindão, né, de 2 andares, e a molecada ia pros acampamentos daquela igreja, né, levando instrumentos musicais e não sei o quê. E aquilo parecia ser uma maravilha para eles, né? Eles adoravam. E isso existe até hoje, essa estrutura só aumentou. A minha esposa, a minha então namorada, ela tinha acesso a isso, a esses movimentos, só que ela achava ruim o quê? No fim das contas, o regime disciplinar da igreja evangélica era muito constritor. Ela indagava, fazia perguntas, ninguém respondia, não podia, não tinha ciência, não tinha... Então ela se sentia constrangida e saiu.
Quando ela saiu, o pastor foi na igreja, na casa dela. O pai não era da igreja, ela foi pra igreja por causa de relacionamento com uma família de amigos, né? Uma família amiga da dela. Mas quando ela decidiu sair, o pastor foi lá conversar com o pai dela. Diz, olha, a Luciana tá aqui desde muito no jovem, acabou de batizar, ela é pianista, ela toca na igreja, tem o coral que ela gosta, e ela realmente gostava. Aí o pai dela falou, eu deixo minha filha escolher. E parece que ela não quer mais. Não, mas o senhor podia. Ele, não podia. Assim como eu deixei ela ir pra igreja e nunca intervi, agora ela tá querendo ir pra outro lugar e eu também não vou advogar a causa de vocês. Ok? Esse era o espírito liberal do pai da minha esposa, sem crença, né? Um médico sem vínculo com religiões. Muito bem. O que o Humberto Schubert e seus adeptos dessa ideia argumentam é que o jeito de reverter a fuga desses jovens crentes espíritas seria apertar mais o cerco. E o que eu argumento, Rodolfo, não funciona. Não funciona porque você chega no centro e promete razão, ciência, circulação de ideias, liberdade, mas tem um dono do centro que diz, cuidado porque a regeneração tá vindo, os espíritos estão falando, e chega a que nível chega esse controle disciplinar? Chega no comportamento, chega até no modo de se vestir e etc. Então, o centro não é um lugar para jovem. O Centro Espírita Brasileiro Médio virou uma instituição feita para ela mesma, para quem é adepto dessa mesma concepção. E ele está minguando porque, eu penso, as ideias espíritas não são facilmente convertíveis a esse regime disciplinar mais tradicional e conservador. E toda vez que você tenta fazer essa conversão, você consegue alguma coisa? Você consegue algum aumento? Você consegue. Nós passamos por isso, né? Por exemplo, um grande amigo nosso, eu não vou dizer o nome do público, porque talvez ele não goste, ele continua sendo presidente de centro e tal, mas ele cunhou uma expressão lá atrás, né? Quando aquele rapaz de Campinas, como é que chama? Emanuel Cristiano, né? Lançou um livro lá sobre invasão à casa espírita, né? Acho que esse é o título do livro, um livro horroroso. E ele chamou de terrorismo espírita, né? Eu me lembro do dia que ele falou, cara, você já viu o novo livro de terrorismo espírita que estão divulgando aqui no Bezerra? Eu falei, não. É daquele cara que fez mestrado contigo lá em Campinas. Eu falei, que era um líder pop do movimento espírita de Campinas, né? O Emanuel Cristiano. Hoje ele vende roupa na internet, tá cheio de business aí, né? Eu vi um vídeo, a última vez que eu vi um vídeo dele era ele vendendo lá roupas do bazar, um bazar gigantesco que eles têm lá, né? Uma obra social lá, misturada com outras coisas. Enfim, então assim, o terrorismo espírita provocado por livros como Sexo e Obsessão do Divaldo é um livro de terror. O Marquês de Sade é o grande diabo culpado pela sexualidade desenfreada, mas eles perdoam um padre pedófilo no livro, né? Assim, o padre pedófilo lá não pode levar pra polícia, porque se levar pra polícia, é por escândalo e não sei o quê, né? Então, livros como Aconteceu na Casa Espírita, O Sexo e Obsessão do Divaldo, por exemplo, são são uma estratégia dogmático-conservadora de manutenção da fatia mais jovem dos crentes espíritas vinculados a um regime disciplinar de condutas mais conservador. Funcionou por um tempo. Agora pega um rapaz de 20 anos, uma menina de 20 anos e joga essas ideias na mesa pra ele hoje. Os meus filhos, ao contrário do Dayan, eles não querem nem lembrar. O meu filho mais novo, então, eu pergunto para eles, você lembra quando no centro ensinava isso aqui? Ele, pai, não lembro e francamente prefiro que o senhor não fale. Então assim, ele já tem uma cabeça mais analítica e para ele nada fazia sentido. Ele falou, cara, a pessoa falava lá, mas não explicava, não dizia de onde vinha, então para mim não faz mais diferença. Então, eu penso, né, assim, resumindo, que globalmente falando, populacionalmente falando, o envelhecimento do espiritismo é apenas uma obviedade, né? Isso está visível em qualquer lugar. Como crítica pessoal, eu já tinha visto que as chances disso acontecer eram muito grandes. Ao contrário das igrejas evangélicas, faça isso o teste, vá a um centro. A última vez que eu vi um coral no centro, eu fiquei horrorizado com a quantidade de pessoas mais velhas disputando espaço de destaque no centro por causa do coral. Um salão cheio era uma chance da pessoa ir pra lá e aparecer diante das outras. Aí eu me lembro que já dessa época eu pensei, cara, a gente tem que tomar muito cuidado para que o centro que a gente criou não vire um lugar para idosos desocupados, que ficam indo ali, falando para eles mesmos, achando que o jovem tem que aguentar o tranco de se relacionar com essa gente, que não fala com eles. Eles não participam, eles não veem circulação de ideia nenhuma, é só um conjunto dogmático sendo
reproduzido, e quando tudo dá errado, não, os espíritos nos falaram e isso é o que a gente tem que defender. Então eu não vejo saída, Valdir, para esse ponto, e a politização do centro, ela foi inevitável porque as crenças da maioria dessas pessoas, desses grupos dominantes, elas eram harmônicas. Então, não foi só o Divaldo receber uma medalha de honra ao mérito do Bolsonaro, né? Não foi só receber a medalha, foi fazer o discurso a favor do golpe, da invasão dos pobres velhinhos, né? Que estavam apenas se manifestando em vez de quebrar o Congresso, o Supremo e não sei o quê. Aqueles discursos do Divaldo, eles não significaram apenas um intervalo, um ponto em cima do ponto e vírgula dessa associação entre espiritismo tradicional e elites dominantes. Elas foram, na verdade, um testemunho qualificado de algo que está na base do espiritismo tradicional brasileiro. Lá atrás, porque o movimento de caridade do Chico, ele era facilmente adaptável à estrutura da ditadura militar. Não havia conflito entre aquele movimento e o governo do regime militar. Não estou dizendo com isso que o Chico voluntariamente não achava ruim um regime ditatorial. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que isso não era causa de um conflito. Você podia ter um movimento de massas baseado na caridade que não questionava a política dominante. Quando a gente chega aqui, o que a gente viu foi uma coisa diferente com o divaldismo e os outros, né? Esses divulgadores massivos do espiritismo, que estão ganhando muito dinheiro com o espiritismo, eles não apenas não eram conflitantes, eles passaram a se associar a movimentos políticos conservadores para ganhar mais adeptos. E agora estão experimentando o declínio. E, para mim, nada disso é uma surpresa. Nada disso é uma surpresa. A politização do centro não existiu durante a ditadura militar, não nesse sentido positivo, né? Rodolfo, Brasil, Coração do Mundo é um livro de propaganda militar, né? Conservador. Desculpa, é verdade. Mas a gente não ouvia discursos políticos no centro do mesmo jeito que passou a ouvir em 2020 para cá. Ou de pouco antes da pandemia para cá, né? De 2013, 14, 15 para cá. Então, assim, várias coisas aí afugentaram os mais novos e não vão trazer eles de volta os movimentos conservadores renovados, agora não a lá católicos, mas a lá evangélicos. Para mim não vai funcionar. Bom, eu vou querer ouvir ainda o Dayan se ele tem algum complemento, que o Rodolfo trouxe. A gente estava falando sobre os mais jovens e o Rodolfo trouxe um ponto muito importante que precisava ser de fato abordado, que é a questão relativa à natureza do pensamento médio do espírita, né? Ao conservadorismo dentro do movimento espírita, a posição política mais comum dentro do movimento espírita, a dificuldade que o movimento espírita tem para replicar o espírito investigativo da era de Kardec. Então, algumas perguntas ou algumas opiniões não são permitidas porque são contrárias a uma ideia já estabelecida. Estas características que eu imagino ninguém que tenha ido, a maior parte dos centros espíritas duvida que exista, né? Até porque, enquanto o Rodolfo falava, eu estava tentando chegar à conclusão se eu iria expressar numa frase alguma coisa que eu sei que vou me arrepender pro resto da minha vida, que é: numa coisa, o ex-presidente estava certo. O Brasil é um país conservador. De todos os absurdos e coisas terríveis que ele propôs e falou durante a campanha eleitoral anterior e durante todo o seu mandato, neste diagnóstico ele estava muito correto. Ele encontra muita ressonância na comunidade brasileira. O Brasil é um país em que o racismo possui vertentes e variantes muito bem enraizadas. O Brasil é um país que é homofóbico. Nós temos um preconceito bastante estabelecido em relação aos pobres. Então, o Brasil é um país conservador naquilo que o conservadorismo tem de pior. A maior parte da população é isso. E é muito difícil imaginar que o movimento espírita não estaria bebendo dessa mesma água desde o seu nascimento. O movimento espírita nasceu de uma comunidade de classe média, branca, altamente militarizada, que defendeu sempre os mesmos princípios. Embora a gente tenha
exemplares católicos durante a ditadura que falaram contra a ditadura, que realizaram movimentos de defesa dos perseguidos, a grande parte da Igreja Católica, dos seus bispos e padres, estava muito feliz e satisfeito com a ditadura. Tudo funcionava muito bem para eles. E não foi diferente com os evangélicos. Não foi diferente com os espíritas, assim. Eu acho, e eu vou puxar pela minha memória aqui, eu não me recordo de um único espírita que tenha vivido o período ditatorial que tenha em algum instante falado contra a ditadura. Nos meus conhecidos, por exemplo, ou na TV, ou no YouTube, todos foram silentes ou favoráveis. Não me recordo de um espírita que eu conheça que tenha dito por que na ditadura foi ruim, eles não deveriam ter feito isso ou aquilo. Dos que tem, dos presidentes de centro espírita, condutores de estudo, expoentes brasileiros, eu não conheço nenhum. Então, quando nós passamos a alardear, existe uma politização dentro do centro espírita, lá para 2013, 14, etc., provavelmente aquilo que nos acusaram, vocês são progressistas, estava correto. O bicho estranho no ninho não eram os conservadores de direita dentro do centro espírita. O bicho estranho no ninho, dentro do movimento espírita, é o progressista, é aquele que defende ideias que estão mais próximas de um ambiente liberal que é progressista. Mas sempre posso fazer uma observação para você depois completar. Tudo isso eu concordo, e isso para mim, tudo isso, sua análise é verdadeira. Historicamente, o espiritismo sempre foi uma religião de elites, uma religião dos brancos, uma religião dos militares, dos empresários, dos burgueses, isso é verdade. Mas sempre houve um esforço político de, não vou nem dizer moderar, mas de mascarar essa realidade. É como se esse esforço servisse como uma estratégia. Tipo, por exemplo, o amor ao pobre, o apego à caridade, o trabalho social. E não vou dizer que as pessoas não eram honestas ao fazer trabalho social, não sei, mas o modo como o espiritismo tradicional se relacionou com isso, ele tinha uma estrutura geral de funcionamento conservadora. Nenhum centro, eu não sei. Gostaria de saber se algum centro espírita grande, relevante, qualquer cidade pequena, média do Brasil, fez algum dia uma campanha antimanicomial por uma política de saúde pública de atendimento às pessoas, eu não sei. Esse centro sustentava um sanatório de boa vontade, de boa fé. Era muito trabalho. Eu trabalhei no sanatório espírita. Era um grande trabalho, difícil, e custava, era um sacrifício para quem trabalhou lá, né? Eu trabalhei pouco, mas meus pais trabalharam muito, vários outros amigos fizeram trabalhos incríveis lá. Mas eles não percebiam, assim como a gente não percebia, que havia um nexo político entre a existência daquele lugar e como aquelas pessoas eram tratadas, né? A falta de uma política pública melhor, mais adequada, porque já havia inovações científicas, etc. Isso já era o que você está dizendo. A estrutura fundamental da crença espírita institucionalizada é conservadora. Sempre foi. O que me parece é que de 2013, 14, 15 para cá, com a polarização política do Brasil, os centros tradicionais perderam essa máscara protetiva e passaram a fazer discurso político a favor de partido, de pessoas. E isso foi uma novidade. Uma coisa é o Chico estar na TV, né, com todas as câmeras na cara dele, pela primeira vez na história, e logo com ele, que era um sujeito com muitas dificuldades para entender o que tudo isso significava, e dizer uma frase do tipo, olha, nossos governantes estão sempre se esforçando para fazer o melhor, tem coisa ruim, mas nós temos que apoiar todas as pessoas de boa vontade que estão tentando mudar o país. Esse era um argumento a favor da ditadura militar. Mas ele estava ali se esforçando para, entendeu? Outra coisa é você dizer assim, apoia o Bolsonaro. Outra coisa é você dizer assim, esses idosos na frente dos quartéis estão cumprindo a missão de Jesus. Isso é uma novidade. Pode não ser uma novidade na essência. Pode ser uma intensificação do que sempre existiu. Pode ser apenas uma mudança de intensidade. Só que foi uma mudança de intensidade que produziu um impacto significativo, porque nós estamos falando de uma religião pequena, populacionalmente falando, uma religião pequena que foi brincar com fogo e se queimou. Você duvidaria, Valdir, que Umbanda e Candomblé
não são formados em sua maioria por pessoas conservadoras? Que essas pessoas encontraram refúgio na Umbanda e no Candomblé? Quantas pessoas nós conhecemos que dizem isso abertamente? Falou, cara, o centro é um lugar em que as pessoas ficam te doutrinando, botando culpa na sua cabeça, entendeu? Ficam querendo governar a sua vida de tudo que é jeito. Fui lá pro meu centro de Umbanda, lá eu me solto, lá eu tô tranquilo, entendeu? As pessoas não me julgam. Isso é comum de encontrar. Aí quando você pensa velhos e jovens, aí, sabe, ponto final do meu argumento. Eu escrevi isso lá com o pessoal. Eu falei, amigo, se o dogmatismo, a rigidez... Vamos lá, vamos tirar a palavra dogmático, né? Se a rigidez comportamental e de crenças for o caminho, vamos supor que para levar a mensagem de Jesus às pessoas, tem gente nos ouvindo que é de boa fé e acredita exatamente nesse ponto. Como faremos para levar a mensagem do evangelho para as pessoas num ambiente de caos? Temos que ser mais rígidos no controle disciplinar. Ok, vamos ser mais rígidos. Para onde nós vamos, Valdir? Para uma igreja evangélica como a Igreja Batista ou para um centro espírita? Quem tem mais ferramentas? Quem tem mais instrumentos? Quem tem uma crença mais adequada a esse controle? Aí acabou. Aí o espiritismo acaba de vez, entendeu? Como religião organizada. Que, aliás, eu vou dizer, do ponto de vista de hoje, eu já nem acho tão ruim. Cara, assim, eu vou me permitir discordar do que você expõe. Eu acho que não há novidade no espiritismo. Se você abrir os livros do Chico Xavier, publicados durante 70 anos de história, 60, mais ou menos, sei lá, as afirmações da doutrina teológicas que estão ali dentro são radicalmente de direita na sua grande parte. A mulher tem um lugar específico, os homossexuais são doentes, os pobres e os negros estão sofrendo porque eles fizeram alguma grande bobagem na vida anterior. Toda vez que alguém tem uma doença grave, isso é uma punição por alguma coisa. E o fato de, depois de 2013, alguém está falando eu voto no candidato X e não no candidato Y, só passou a existir porque agora existe o candidato Y. Antes o candidato Y não existia. Durante a ditadura, e você não tinha o candidato alternativo para você dizer. Você não tinha o mercado de ideias, roubando a sua expressão, para dizer, olha, eu não concordo com isso aqui. Eu acho que não é assim. Não havia essa hipótese. Você não encontra livros espíritas fora do princípio kardeciano lá que tenham ideias minimamente liberais. Eles são conservadores e restritivos. Mas esse não é o nosso foco agora. Estou só expondo por que eu discordo de você. Na minha opinião, eu acho que o discurso atual tem zero inovação em relação ao discurso dos anos 60, 70, 50, 40. É tudo a mesma coisa para mim. E eu vou deixar para o Dayan falar sobre o que ele acha, se ele tem algo a acrescentar depois dessa longa conversa minha e do Rodolfo acerca de política dentro do centro espírita, envelhecimento. E, obviamente, o Dayan vai ter a oportunidade de salvar essa encarnação dele e de não ir para o umbral ou de não ir para o planetão, nos dando a saída para esse problema todo. Eu estava ouvindo vocês aqui e, sinceramente, eu não tenho o que acrescentar. Fiquei um pouco preso, eu acho, no que a gente estava falando um pouco anteriormente. Eu estava refletindo nessas questões de política, ciência, essa problemática toda aqui enquanto vocês estavam falando. E como nós estamos um pouco desigrejados, né? Eu não sei, nunca refleti muito a respeito do problema. E essa informação do encolhimento, por exemplo, ela é uma novidade, do qual acho que nenhum de nós estava refletindo, né, a respeito. Então, uma solução, assim, eu não teria nada muito específico assim, para sugerir, mas há um tema que sempre me motivou dentro do centro e que atrai muito a atenção das pessoas quando você passa a estudar, não a frequentar palestra, mas a estudar, estar no ESD, progredindo, chegando nos estudos mediúnicos, né? Que é o quê? A possibilidade de fazer aquilo que Kardec de fato fazia, questionar os espíritos sobre temas específicos e continuar a evolução do espiritismo. Para mim, essa é a coisa mais importante dentro do espiritismo.
mais inclusive do que os trabalhos assistencialistas. Como vocês colocaram muito bem claro, nós crescemos numa realidade em que não existia o SUS, que não existia Bolsa Família. A população sempre foi muito castigada. No estado de Rondônia, o levantamento que nós temos na Defensoria Pública, mais de 50% da população do estado de Rondônia, ela vive abaixo da linha da pobreza, né, que são os nossos assistidos, quer dizer, 2 milhões de pessoas, nós moramos num estado que tem 2 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas está abaixo da linha da pobreza, são miseráveis, não são pobres, são miseráveis. Então, o trabalho de assistência, ele é importantíssimo nesse país tão desigual, isso é indiscutível. Estou falando enquanto religião. Eu acho que uma grande guinada no espiritismo seria isso, investir mais no desenvolvimento do espiritismo por intermédio dos espíritos, estimulando aos trabalhos mediúnicos, vamos dizer assim, com esse caráter científico que nós já falamos aqui tantas vezes, fazer as reuniões, interpelar os espíritos, entrar em contato com outros centros que estejam fazendo o mesmo trabalho, comparar essas respostas, discutir, reperguntar para os espíritos e seguir adiante. Isso me parece seria, pelo menos para mim, seria gratificante, seria estimulante. Isso provavelmente me levaria a voltar para o centro. Porque hoje nem eu mesmo não vejo nenhum tipo de atrativo para estar frequentando a casa espírita. Eu acho que tudo que eu poderia sugerir, me parece que o que poderia ser, né, um aspecto atrativo seria esse. De outro modo, eu não teria nada para sugerir com relação aos jovens, por exemplo. Nós teríamos que realmente sentar, conversar, inclusive com jovens, para ver o que né, poderia estimulá-los se filiar, vamos dizer assim, a uma religião. No que diz respeito às conversas que vocês, né, estavam tendo, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Eu queria só insistir, né, nesse aspecto. Cara, eu concordo contigo também, Dayan. Hoje a única coisa que realmente me chama a atenção ainda, ou melhor, ao contrário de você, não é o que me chama a atenção para fazer voltar a frequentar uma instituição espírita fixa, né? Eu penso naquilo que me dá saudades no espiritismo. E do que eu sinto saudades era praticamente única. É do que eu sinto falta, do que eu sinto saudades. Eu achava aquilo a melhor experiência religiosa que eu poderia ter. Sim, é o que tem de mais legal. É o core, né, do espiritismo. É a essência. Você está propondo um retorno à essência, né? Vamos lá. O espiritismo nasceu disso. O espiritismo poderia voltar a investir nisso, né? Claro. Eu tinha anotado aqui uma dúvida que tinha me surgido enquanto eu ouvia o Rodolfo falar, que era, talvez nesse momento de reflexão do movimento espírita, ele deveria pensar se o centro espírita ainda tem alguma serventia. Essa é uma boa. Sim. O centro, que é a instituição física, aquela casinha lá pintada de céu, ele tem uma serventia? Eu preciso daquele lugar lá? Eu preciso disso ainda? Mas talvez fosse algo a se pensar, porque os crentes descobriram que as células que o Dayan falou, que o Dedé foi conhecer e se empolgou, tem funcionado muito bem. E, aliás, está se tornando um problema para os próprios crentes, porque o crente da célula não é o crente que diz que tem uma igreja. Já pautei o episódio aqui. O Centro Espírita tem salvação? Eu escrevi meia hora atrás. O Dedé foi lá conhecer a célula e eu ouvia, logo depois que saiu os dados religiosos, um podcast não sobre espiritismo, mas sobre, digamos, o desespero que bateu na casa dos evangélicos porque eles não cresceram o que eles acharam que iam crescer e o poder político deles deu uma chacoalhada com isso, porque os crentes achavam que agora eles já estariam maiores que os católicos, né? E foi um susto terrível para eles, assim. Se o movimento espírita se assustou com a nossa queda, os crentes tremeram na base. Então, talvez uma saída para o centro espírita fosse isso, mas como o Rodolfo falou que pensou nisso para um outro episódio, eu vou encerrar por aqui meus pitacos e minhas dúvidas sobre o real valor, não para o Brasil ou para o Estado, acerca das informações colhidas por meio do censo 2022,
Mas a real importância do que isso tem para dentro do movimento espírita, eu tô meio em dúvida ainda sobre onde é que a gente deve colocar isso, qual é a real importância disso. E concordo com o Dayan, assim, se o movimento espírita tem interesse em reverter uma redução numérica proporcional, o que me faria hoje, o que me dá saudades de uma vida institucionalizada espírita é somente a mediunidade. Por mim, eu tô pronto, acho que o Rodolfo ainda quer dar mais uma última opinião sobre um assunto nisso, então, Rod, a palavra é sua. Não, a gente vai... Eu tava aqui pensando sobre esticar o assunto, depois a gente pode gravar outro episódio sobre um tema que apareceu nessas discussões. Eu vou só dar vou dizer que tema mas eu não vou me aprofundar, a gente tem até material já de pesquisa feito. Podemos marcar uma gravação especificamente sobre isso, né? Porque durante as várias gravações que eu assisti, vídeos no YouTube, essa coisa toda, eu vi muita gente dizendo, meu Deus do céu, diminuímos, o mundo vai acabar. O Espiritismo tem a mensagem renovadora da humanidade, Jesus confiou em nós e temos que seguir avançando. E todo mundo vai ser espírita um dia. Dizem que não, mas o Huawei é esse. E é uma coisa que me deixa realmente indignado. A briga com o número é uma coisa que me deixa indignado porque ela é um sintoma a mais disso que tem nos afastado da comunidade espírita tradicional, né? É uma comunidade ideologicamente envelhecida, uma comunidade presa, fechada, teimosa, que está preferindo ir pro fundo a enxergar a realidade. Ela não conversa, ela não dialoga, ela não se comunica. Não é nem com os tempos atuais, é com ninguém fora dela mesma. Essa queda na irrelevância populacional, você falou dos evangélicos preocupados com o tamanho do seu poder. No caso do espiritismo, é uma coisa assim, cada vez mais socialmente irrelevante, como uma crença estruturada. Não me venha falar em acreditar em vida após a morte, vai ter a novela de novo, sabe? Sim, mas esse não é o espírita. Várias pessoas, dos 10% dos sem religião, dos 10% de outras religiões, dos quase 20% de outras religiões mais sem religião, muita gente acredita em reencarnação, muita gente acredita em vida após a morte. Eles só não estão dispostos a acreditar, por exemplo, no controle moral do Evangelho do Cristo, conforme os divulgadores espíritas ensinam. Isso é importante. Muitos deles não estão mais dispostos a acreditar em crenças presas ao espírito colonialista, imperialista do Livro dos Espíritos. E isso é importante. E aí um dos argumentos que aparece muito comumente é argumento de terrorismo espírita. Pode ser até esse o título do episódio, vamos pensar nisso. Olha, essas pessoas sem religião sofrem mais com depressão e ansiedade. Elas sofrem mais com transtorno. A ciência já provou que o ateísmo leva a transtornos mentais, que as pessoas religiosas são mais saudáveis. É um argumento ridículo. Primeiro porque ele é cientificamente incorreto, né? Eu fiz um levantamento, conversei com algumas pessoas, inclusive, da área, e vamos tratar disso em outro episódio. Porque não é verdadeiro, cientificamente falando, não é verdadeiro. Ainda mais o ateísmo, que é uma categoria muito nova, inclusive em pesquisas populacionais, né? Não há essa associação. Essa associação não existe desse jeito. Há pessoas que se declaram sem religião, sofrem mais com depressão e ansiedade. Isso é falso. Isso é falso. Para não falar que os países com melhor qualidade de vida do mundo são aqueles em que mais cresce o número de pessoas sem religião. E isso sim é uma evidência. Então, o que existem são muitos estudos sobre saúde, espiritualidade, mas as conexões entre essas coisas não são do tipo causa e efeito que poderiam te levar a afirmar que não ter religião vai te levar à morte. Então, sabe? Que é assim que essa gente prega. Então, são pregadores. Eu citei esse Humberto Schubert, né, e tal, por exemplo, mas tem muitos deles que sacam esse argumento e jogam em cima da mesa na hora do desespero. Nós estamos caindo, nossa mensagem não está sendo ouvida, mas vocês tomem cuidado que vocês vão sofrer com depressão e ansiedade, entendeu? No fundo, é isso que o discurso prega. E aí, vamos deixar essa discussão para depois. A gente faz um episódio mais estruturado. Acho que não precisa nem falar só de saúde mental, entendeu? A gente pode falar de economia e cultura, por exemplo, também, né? Pegando dados aí fáceis de passar para o público, e a gente pode fazer uma discussão mais ampla sobre isso. Mas eu gostaria de enfatizar que não é uma verdade científica, não é um consenso científico que
não ter religião leva a transtornos mentais. Isso não é verdadeiro desse jeito. Muito bem. Por fim, Valdir, dado que você e o Dayan se manifestaram sobre a última pergunta do nosso roteiro, era se esse quadro de declínio da relevância populacional da crença espírita, né, conforme Kardec, no Brasil, se ele tem saída, a minha posição vai na direção mais óbvia de todas, Dayan. Mais filosofia e mais ciência. Mais filosofia e mais ciência traria os jovens não para o centro. Aí eu concordo plenamente que talvez o centro, como ele exista hoje, não sirva mais aos propósitos das ideias básicas do espiritismo conforme Kardec. Eu acho que nós estamos precisando pautar nacionalmente a capacidade de a estrutura tradicional do centro espírita realmente se adequar à difusão das ideias do espiritismo. Eu acho que do jeito que ele existe, nós criamos, ele não dá conta. Então qual a saída? A saída é agir mais de acordo com a melhor parte da proposta feita pelas ideias espíritas originais. Mais filosofia e mais ciência traria um público mais jovem, mais renovado. Não só mais jovem, inclusive na idade física, eu diria. Porque é isso que atrai. Olha como estão as redes. Os espíritas estão felizes. Nós temos amigos que viraram divulgadores do espiritismo com números impressionantes na internet. A gente citou o Elahá, né, por exemplo. Mas compara com os canais dos divulgadores de ciência. Compara. Não tem, mas assim, uma fração. Olha o que o pessoal do Nerdcast faz, do Nerdologia faz, né? Olha o que o Átila fez durante a pandemia. Olha o que o Pedro Luz faz com divulgação de ciência. O Pirula faz com divulgação de ciência. Esses canais estão crescendo exponencialmente. Aí você tem um conjunto estruturado de crenças filosóficas com um conteúdo ético que diz nós gostamos da ciência. Aí quando você chega no centro, tem um senhor lá que nunca estudou nada, que só leu os mesmos livros a vida inteira, dizendo para essas pessoas que chegam ali de boa fé que as coisas não são bem assim, que na verdade o consenso não é esse, o consenso é que isso, aquilo, e não oferece referências, não oferece boas leituras, não traz para o centro pessoas de fora para dar uma aulinha, uma palestra, um semináriozinho sobre história de verdade, não a história dos romances espíritas, uma história de verdade, para falar de saúde de verdade, né, para falar de sociologia de verdade. Então, assim, essa juventude não quer, ela tem o YouTube, ela tem o streaming, ela não vai atrás do senhor dono do centro para ficar ouvindo o que ele tem a dizer sobre comportamento. O que eu acho que libertaria, que seria uma expectativa, o que pode despertar o interesse das pessoas por um código ético que combina vida após a morte com reencarnação? Cara, filosofia. A filosofia está aí desde sempre. Ela continua firme, ela continua forte no discurso. A ciência, sem filosofia e sem ciência, vocês falam da mediunidade, não? Os dois falaram. O campo de experimentação das ideias espíritas mais fértil, sobretudo quando falamos de ciência. Mas ele virou o quê? Ele virou um campo de condução imposto por líderes de centros e de movimento para controlar os seus adeptos, fiéis, trabalhadores, ok? E aí ninguém quer. Então assim, Rodolfo, para você o que seria uma saída, olha só que grande novidade, volta para a proposta original, mais filosofia e mais ciência traria as pessoas de volta. Agora, mais dogmatismo, mais rigidez, mais controle, como vários dos divulgadores de quem falamos estão defendendo, vai manter o declínio acentuadamente. Bom, ouvintes, vocês ganharam aí um episódio de mais ou menos 2 horas, que vai se tornar um especial de meio de ano para falar sobre os resultados do espiritismo no seu desempenho de acúmulo de seguidores. É o adiantamento do 13º, esse episódio. Exatamente, é o adiantamento do 13º, muito bem. Não havíamos pensado que ficaria tão longo. Mentira, eu sabia que ia ficar desse tamanho. Todo mundo sabia. Mas nós conversamos no começo de que seria um episódio de 40 minutos. Que eu sabia que não seria. Eu acho que essa é a maior mentira que nós contamos para nós mesmos nesse podcast. Nós nunca, jamais conseguimos fazer a gravação de um episódio nesse tempo. Nunca. Chegamos nem perto. Mas eu estou feliz com a conversa, muito feliz. Coisas que eu não havia pensado
durante a semana, enquanto eu refletia acerca do nosso objeto, me surgiram aqui, eu tive a oportunidade de compartilhar com o Rodolfo, contigo, Dayan. Então, estou satisfeito com o episódio, estou feliz. As pessoas que o ouvirem como mais uma opinião sobre por que o espiritismo teve uma redução no Brasil, certamente terão material para refletir e concordar, discordar, ignorar, enfim, o que elas acharem melhor. Queridos, um grande abraço para vocês, um prazer ver vocês hoje. Valeu, meu querido. Queridos ouvintes, então até o próximo. E resumindo tudo que nós dissemos hoje aqui, mais Platão, menos Prozac. Rod? Muito bem, muito obrigado a todo mundo pela paciência. O episódio ficou longo, mas a discussão também era muito importante, né? Seguimos aí no nosso trabalho. Deem um like se vocês gostaram lá no YouTube, deixem seus comentários também no Instagram. Nós voltamos em breve agora, e se o Dayan não tiver planos de gastar mais uma ficha da vida, a gente retorna logo, mantendo a regularidade de um episódio por mês, pelo menos. Manda pra galera, manda pra família, e quem sabe, né, Valdir, pautar um episódio sobre experiência de quase morte, ver se o Dayan tem alguma coisa a relatar também, né? Como ele se sentiu à beira da morte, como é que foi. Já que você é espírita, você teve medo, as pessoas estão curiosas, mas vamos deixar elas curiosas por um tempo. Beijo pra todo mundo, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.